Então, pessoal, boa noite. Nós vamos seguir aqui o nosso simpósio, né, com a apresentação do médico veterinário Andrei. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Faculdade Pio X, especialista em Patologia Animal pela Universidade Federal de Campina Grande, na UFCG, CSTR, experiência em atendimento à fauna marinha, diagnóstico necroscópico, histopatológico e citológico, médico veterinário patologista no projeto de monitoramento de praias de Bacia de Santos, PMPBS, no Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde de Fauna Marinha. E membro também da Comissão Estadual de Gestão de Riscos de Animais em Desastres do CRMV. Atualmente ele é médico veterinário no projeto de monitoramento de praias da Bacia de Sergipe, Alagoas, junto ao projeto Tamar, em Aracaju. Então, fique à vontade, Andrei. É uma satisfação receber você aqui no nosso simpósio. Perdão. Obrigado, Jamile. Estão me escutando bem, pessoal? Acho que sim, né? Com certeza. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer bastante aí o convite de vocês. Dizer também que eu sinto saudade de patos. Eu fiz a especialização aí, eu fiz a residência aí com o professor Flávio, né? Flávio, Glauco, Riete, Luciano, o pessoal todo. Bom, eu sou super fã de vocês aí, tá? Muito obrigado pelo convite. Normalmente eu começo falando um pouco sobre a parte de marinhos, né, sobre a medicina de marinhos, sobre os estudantes, sobre vagas de estágio nos programas de monitoramento de praia, né? O pessoal sempre pergunta. Aí, ó, professor Flávio, vai ter aula de pós-morte com o professor Flávio. Vige, ele é o cara, ele foi meu orientador aí na residência. Eu morei aí no hospital veterinário, na famosa casinha. Bom, vamos falar um pouquinho de estágio, né? Normalmente o pessoal pergunta bastante aí sobre estágio para veterinária, né? Para veterinário na área de marinhos, né? Sempre nas palestras é um assunto recorrente, o pessoal sempre pergunta. E uma coisa que eu escuto o pessoal falar é que é bem difícil conseguir estágio na área de marinhos, né? E toda vez eu sempre digo que não há dificuldade em conseguir o estágio. Na verdade, a dificuldade que a gente pode encontrar é em como a gente vai traçar esse caminho para chegar na instituição, né, que está ali oferecendo estágio. Se a gente for observar o Brasil hoje, a gente tem quantos mil quilômetros de litoral, né? A gente tem 8 mil quilômetros de litoral, né? Atualmente, a maioria desses 8 mil quilômetros, a grande maioria desses 8 mil quilômetros, eles são monitorados, né? Então, a gente tem os programas de monitoramento de praia, né? E esses programas de monitoramento de praia, eles são executados por instituições, né? As instituições locais, né? Por exemplo, aqui em Sergipe, né? Então, a gente tem duas instituições locais. A gente tem a Fundação Mamíferos Aquáticos e a gente tem o Projeto Tamar, né? Então, como é que funciona? O Projeto Tamar monitora toda a parte de tartaruga marinha, né? E a Fundação Mamíferos Aquáticos monitora toda a parte de cetáceos e aves marinhas, tá? E todo esse serviço, né? Todo esse programa, né? Ele precisa de um bom financiamento, né? E aí a Petrobras aí entra com a parte de financiamento, tá? Então, como é que a gente faz para a gente conseguir um estágio na área de marinhos? Bom, define para onde tu quer ir. Primeira coisa, define para onde tu quer ir. Tu tem condições de ir para, sei lá, galera daí da Paraíba, tem condições de ir para o Paraná, para Santa Catarina, para um lugar longe, tem condições de ir para Salvador, então mapeia todas as instituições para onde você tem condições de ir, né? Mapeia todas as instituições que trabalham com programas de monitoramento de praia e simplesmente envia um e-mail para a instituição, né? Se apresentando, primeiramente você se apresenta ali como estudante de medicina veterinária, né? Explica o teu interesse em estagiar na área de marinhos, tá?
E pergunta se quais são as modalidades de estágio que tem na instituição. Eu tenho certeza que todas as instituições que hoje fazem monitoramento de praia, elas têm alguma modalidade de estágio, né? Porque, primeiro, isso é um pré-requisito, isso é um requisito, né, para que a instituição execute o programa de monitoramento de praia. Então, tem que ter o caráter acadêmico, né? Então, o IBAMA exige que tenha o caráter acadêmico. Então, logo, a instituição, ela precisa ensinar pessoas, né? E aí, dessa forma, ela vai chamar estagiários, né? Então, pode mandar os e-mails lá, manda o e-mail, mapeia, que muito possivelmente vai conseguir um estágio na área de marinho. Eu falo sempre no começo das palestras que o pessoal pergunta. Alguém tem alguma dúvida com relação ao estágio que eu possa tirar agora? Posso começar a compartilhar aqui, né, Jamile? Acredito que sim. Acho que ninguém falou nada por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar no chat, viu, gente? Tá, pode colocar no chat, pode parar aqui. Outra coisa, eu prefiro que as dúvidas elas sejam tiradas no momento, né, que surgiu a dúvida ali. Pode parar a apresentação, né? Eu vou te responder já aqui, Yasmin. Pode parar a apresentação e pode me perguntar, tá? Porque às vezes a tua dúvida foi um esquecimento meu ali, um vacilo meu que eu deixei de falar alguma coisa e tu ficou na dúvida, né? E aí quando tu para ali eu consigo deixar o conteúdo muito mais completo. Então parem e perguntem, por favor. Se não quiser perguntar via microfone, pode perguntar lá no chat lá. Eu acho que a Jamile também vai estar aí acompanhando e se eu deixar passar aqui, eu acho que ela vai conseguir me parar ali para poder a gente responder, tá bom? Tudo certo. A Yasmin perguntou se... Deixa eu olhar aqui. Qual o período, não foi? Mais indicado, foi isso? Isso, é o período mais indicado para começar. Mais indicado aqui para começar o estágio. Yasmin, eu vou te dizer, primeiro período logo. Não tem essa de, tem que ser lá o último período. Bom, é só você ter em mente modalidades e estágio. Então, você tem vivência, você tem estágio não obrigatório, você tem um estágio obrigatório, você tem os 2 ou 3 tipos de estágio extracurricular, né? Você tem os 2 ou 3 tipos de vivência, você tem visita técnica, lá no Paraná, eu estava no Paraná até o ano passado, passei 4 anos na Federal do Paraná lá com um programa de monitoramento de praia. Lá tem um programa, né, o programa de residência veterinária da UFPR, né, ele tem a residência, o residente de silvestres, né, então, uma parceria que a gente fez lá, quando eu ainda estava lá, a gente fez uma parceria com a UFPR, né, e aí como é que funcionava? O residente de silvestres, ele passava 6 meses com a gente lá dentro do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, né? Então foi uma parceria, parece que foi o primeiro na América Latina, o primeiro programa de residência na América Latina que tinha um período do residente passar dentro de um centro de reabilitação de animais marinhos. Isso só acontece lá no UFPR. Mas em todas as outras instituições, você vai ter modalidades de estágio para cada período. Tá ok? Mais alguma dúvida com relação a estágio? Acho que não. Por enquanto, não. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estou compartilhando a tela toda, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre ecolocalização, né, distúrbios auditivos em cetáceos. Bom, esse é um assunto que ele vem crescendo, já tem... No Brasil, ele vem se desenvolvendo, vem sendo estudado há mais ou menos uns 15 anos, né? Fora do Brasil, ele vem sendo estudado há mais ou menos uns 30, 35 anos, tá? Então, é um assunto relativamente novo, né? Quando a gente fala de ecolocalização e distúrbios auditivos em cetáceos, quando a gente fala do estudo a fundo mesmo, né? Porque
já fazem anos aí, décadas que se estuda a ecolocalização, a comunicação ali dos cetáceos, né? Mas de pouco tempo para cá a gente começou a estudar isso muito mais a fundo, tá? A Jamile já me apresentou aí. Aqui eu deixo meu contato, pessoal, se precisarem de qualquer coisa, dica de estágio, tirar dúvida ali sobre o conteúdo mesmo da palestra, falar sobre outros animais, sobre tartaruga marinha, ave marinha, né, que eu também trabalho com isso. Então, podem mandar e-mail lá, esse é o meu e-mail, e aqui podem me chamar lá no direct do Insta, se precisarem, não tem problema, eu sempre respondo as dúvidas do pessoal, tá? E estou sempre à disposição aí para ajudar o pessoal a linkar, fazer o link do estudante com uma instituição, para fazer, para começar a vida aí dentro de Marinhos, tá? Então, eu sempre começo, acho que tem alguma mensagem. Jamile, tu vai olhando aí para mim se tem alguma coisa no chat, tá? E aí tu vai me parando aqui, tá bom? Tá certo. Por enquanto não tem nada. Eu sempre começo as minhas palestras, assim, quando eu vou falar de algum conteúdo técnico, então eu começo falando sobre conceitos, né? E é uma dica que eu dou para vocês, sempre que vocês forem estudar alguma coisa, sempre que vocês forem se apropriar de algum assunto, se apeguem aos conceitos antes, né? Se apeguem aos conceitos antes, que isso deixa o terreno muito mais firme para você depois ir se aprofundando no assunto, né? Então, o que é a ecolocalização, né? A ecolocalização é a capacidade de emissão e recepção de ondas ultrassônicas, veja, ondas ultrassônicas, né, para a detecção de objetos no ambiente, tá? A ecolocalização, ela revela tamanho, né, a forma do objeto, tá? As características do objeto, inclusive aí nessas características, a depender da especificidade do aparelho ecolocalizador do indivíduo, ele consegue perceber, inclusive, a textura, né, da superfície desse objeto, né? E isso a muitos metros de distância, tá? A ecolocalização, ela também consegue revelar os movimentos, né? Então, a ecolocalização não é simplesmente um evento estático, onde o indivíduo que faz a ecolocalização, ele emite o som, né? E, de repente, faz aquela imagem, né, do objeto-alvo. Não, né? A ecolocalização nos cetáceos, ela é um processo contínuo, né? Então fica muito mais interessante, fica muito mais verdadeiro a gente dizer que quando o cetáceo ele emite os sons ali para fazer a ecolocalização, não é uma imagem que ele vai ter do objeto, é um vídeo, é realmente um vídeo. Então ele consegue ver os movimentos do objeto ali, né? Na maioria das vezes a presa dele, né? Revela também a distância dos objetos, né? Ou seja, quando o indivíduo ecolocalizador, o cetáceo ali, ele começa a emitir os sons, né? Esse som que sai dele, né, vai ecoar no objeto-alvo, né? Essas ondas ultrassônicas, elas vão ecoar no objeto-alvo e vão retornar, né? Então, através do processamento de dados ali no cérebro do cetáceo, ele consegue, né, fazer os cálculos ali de quanto tempo ele emitiu, né, o som e quanto tempo o som demorou para retornar, né? E aí ele consegue ter ideia da distância do objeto. Permite também localizar, né, perseguir, né, porque é um processo contínuo, permite perseguir e capturar as presas, né, mesmo em escuridão completa, mesmo em completa escuridão ali. Ou seja, a ecolocalização, ela independe, né, da visão. A ecolocalização, ela independe de luz, tá? Os estímulos para a detecção do objeto, então, eles são percebidos através das vibrações, das ondas ultrassônicas, né, que são propagadas ali na água, ok? Ficou claro para vocês aí os conceitos, tá? Outra coisa importante aqui, ó, né, principalmente os cetáceos, né? Existem outros animais que fazem ecolocalização, a gente vai ver aí durante o desenrolar, mas principalmente os cetáceos, eles conseguem ter uma percepção tridimensional, né, do objeto-alvo da ecolocalização ali, tá? Eles conseguem realmente entender a forma do objeto. Então, o que a gente tem, né, de ecolocalização? A gente tem dois grandes grupos aí
na verdade, a gente tem dois tipos de ecolocalização. A ecolocalização natural, tá? E a gente tem a ecolocalização artificial, né? A ecolocalização natural, então, ela tem dois grandes representantes, né? Dois grupos que representam aí a ecolocalização artificial, que são os odontocetos, tá? E os morcegos. Por que eu friso bem aqui o odontoceto? Quando a gente fala de cetáceos, quem são os cetáceos? Né? São os odontocetos e os misticetos, né? Quem são os misticetos? As baleias verdadeiras, as baleias grandes, né? Aquelas baleias gigantes. Os odontocetos, então, a gente ali atribui aos grupos dos golfinhos, né? E por que eu coloquei aqui, né? Que na ecolocalização natural, né? O grupo é o odontoceto que faz, e não os misticetos e não os cetáceos. Porque são os odontocetos que, de fato, promovem a ecolocalização. Então, algo importante já de a gente entender é que não são todos os cetáceos que promovem a ecolocalização de fato, né? São apenas os odontocetos. Tecnicamente, apenas os odontocetos promovem a ecolocalização. Os cetáceos não promovem ecolocalização, ok? E uma grande diferença aí na ecolocalização, no processo, né, entre morcegos e odontocetos, é por onde as ondas ultrassônicas elas viajam, por onde as ondas ultrassônicas elas se propagam, né? No caso dos odontocetos, essas ondas ultrassônicas, né, eu vou falar aqui a grosso modo, né, dar um spoiler, porque durante a palestra a gente vai ver, a gente vai esmiuçar tudinho, a gente vai entender direitinho como é que funciona a produção, emissão, recepção do som, né, mas a grosso modo é o seguinte: o golfinho, ele tá ali, ele emite o som, na verdade ele faz o som, né, ele produz o som, ele emite o som, né, pela cabeça, tá, esse som ele sai pelo melão, pela parte da frente, e se propaga pela água. Né? No caso dos morcegos, o som ele é produzido na região da cavidade oral, né? E esse animal ele emite o som pela cavidade oral, né? Ou seja, o som ele é propagado através do ar, né? E aí, no que implica isso? Qual a diferença do som ser propagado na água ou no ar, né? O som, quando se propaga pela água, a qualidade do som, né, a manutenção das características do som, né, ela é muito melhor do que no ar, né? O que eu quero dizer com isso? É que numa mesma distância, por exemplo 10 quilômetros, né, você emite um som pela água e o som se propaga pela água, e também, a 10 quilômetros, você emite um som e ele vai se propagar pelo ar, né? No destino final, né, no ar e na água, né? O destino final na água, o som vai chegar muito mais rápido do que no ar. Primeira coisa, o som vai chegar muito mais rápido pela água do que pelo ar. Segunda coisa, a qualidade do som, né? Eu não estou falando de volume, né? Eu estou falando de qualidade de som. A qualidade do som pela água vai chegar muito melhor, muito maior qualidade do pelo ar, né? Então, o processo de ecolocalização na água, ele é muito mais eficaz do que no ar. Como eu falei lá, a gente tem a ecolocalização natural, né? E a ecolocalização artificial. A ecolocalização artificial nada mais é do que o ser humano, quando começou a entender como é que funcionava essa questão do eco, essa questão da propagação de ondas ultrassônicas. Então ele começou a imitar, né? Ele começou a tentar utilizar isso em prol, né, do próprio ser humano, né? E isso começou lá no começo da década, em meados de 1910, né, lá na época da Primeira Guerra Mundial, né, quando eles tinham a necessidade, né, de ouvir ou escutar o inimigo se aproximando, né. Então, o que eles faziam? Né? Eles observaram morcegos, eles observaram os odontocetos, e eles começaram a montar essas estruturas, né, que são grandes cones, né, com uma extremidade
bem aberta e a outra extremidade fechadinha, tá? Nessa extremidade fechada, então, eles tinham uma mangueira, né, um tubo, né, e esse tubo, ele vai até o ouvido do ouvinte, né? Então, o que que acontecia? Eles emitiam algum som, né, nessa região onde está o ouvinte, né? Esse som, ele se propagava pelo ar, né? Ele rebotava lá no objeto-alvo e esse som voltava. E quando ele voltava, então eles capturavam esse som por esses grandes cones, ele chegava e ia até o ouvido do ouvinte, né? Então eles começaram a se dar conta que realmente dava para reproduzir artificialmente a ecolocalização, né? E aí, com a modernização, com a descoberta de novas técnicas e novos instrumentos, né? Então eles foram montando, eles foram evoluindo cada vez mais, né? Até chegar nos grandes radares, né? Esses grandes radares aí, esses mais avançados que existem, né? Todos esses aparelhos, todos esses aparatos, eles são eles funcionam com base na ecolocalização, né? Os sonares dos navios, né? Submarino, né? Na área de marinhos aí, ó, navio de sísmica, né? O navio sísmico, não sei se o pessoal sabe o que que é o navio sísmico. A gente vai ver lá no final da apresentação, quando a gente vai falar sobre distúrbios auditivos, né? O que esse navio causa de distúrbio auditivo nos cetáceos, mas eu vou explicar aqui por cima para que vocês já vão entendendo, né? Então, o navio de sísmica, né, é um navio especial utilizado, é uma embarcação utilizada para detectar petróleo, né, no fundo do mar. Então, como é que funciona? Esse navio, ele tem uns cabos, né, presos, né, atrás dele, né, uns cabos com os flutuadores, né, e nesses cabos, além dos flutuadores, a gente tem também uns hidrofones, né, são microfones aquáticos, tá? Nos primeiros cabos atados atrás do navio aqui, eles têm um outro aparelho, né, que é uma fonte de energia sísmica, né, que é um gerador de som, né? E o que seria um gerador de som na água, né? Então são canhões de ar, Então de tempos em tempos ali, de forma repetitiva, né? Eles liberam uma grande quantidade de ar dentro de um tubo, né? Que fica atado atrás desse navio, e essa grande quantidade de ar, ela faz um som dentro da água, né? Então esse som se propaga, desce até o leito marinho, tá? E ele rebota lá no leito marinho e sobe. Então, esse som, o eco, né, ele é captado por esses hidrofones, né, e aí essas informações elas são repassadas para o navio, lá para o centro de processamento de dados, e aí eles vão gerando a imagem, né, do fundo do mar. Tá? Então, isso é ecolocalização artificial. Né? E aqui uma imagem para ilustrar, né, puxando a sardinha para o nosso lado, as colegas no Aquário da Geórgia fazendo ultrassom, né, um ultrassom para detectar prenhez aí numa baleia beluga, né? Na verdade não é uma baleia, ela é um golfinho, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? A gente está falando só sobre generalidades por enquanto aqui, mas a gente já vai começar a entrar na anatomia aqui. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, quando a gente começar a entrar na anatomia, eu vou pedir bastante atenção de vocês e que vocês não fiquem com dúvidas. Porque a anatomia de cabeça e pescoço desses animais, ela é muito diferente da anatomia de outros animais, dos animais terrestres. Tem muita diferença, tem muito detalhe, tem muita peculiaridade. Então, eu vou pedir para vocês que não deixem passar nenhuma dúvida, que parem para perguntar, ok? Até aqui tudo bem? Por enquanto tá tudo ok aqui. Show de bola. Então, quem são os cetáceos lá, né? Quando eu falei um pouquinho antes aí, né, que os cetáceos, né, eles se dividem em dois grandes grupos, tá? Os misticetos, que são as baleias verdadeiras, né? São esses animais gigantescos, né? Só para dizer para vocês, eu atendi, eu acho que foi o ano... Fazem 3 anos, eu acho. Fazem 3 anos. Eu atendi eu fui fazer a necrópsia
né, de um misticeto, de uma baleia chamada baleia Finn, né? Foi uma necrópsia que eu fiz numa ilha, cara. Na ilha não tinha nem veículo motorizado, para vocês terem noção, né? Então a gente teve que formar uma equipe de 50 pessoas para fazer a necrópsia dessa baleia, por causa do tamanho da baleia. A baleia tinha 20 metros, bicho. Tinha 20 metros, em torno de 42 toneladas. Eu separei aqui a foto só do coração dela. Eu tinha que tirar uma foto do lado do coração dela, ela não podia perder a oportunidade. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu achei ela agora há pouco aqui. Aqui, ó. Então, esse é o coração de um misticeto. Eu me utilizei como escala, porque a escala estava tão pequenininha que não conseguia usar, então eu utilizei. Esse é o coração inteiro da baleia, dessa baleia Finn que eu fiz a necrópsia na Ilha do Mel, lá no Paraná, né? Só mostrando para vocês aqui o tamanho que pode chegar um animal desse. Então, continuando aqui, a gente tem os misticetos. Os misticetos, né, que são as baleias verdadeiras. Cadê? Só botar minha setinha aqui. Então, a gente tem os misticetos, que são as baleias verdadeiras, né? E a gente tem os odontocetos, que são os golfinhos, né? E qual as diferenças básicas entre esses dois, né? Então, os misticetos, eles não possuem dentes, né? Eles possuem barbatanas, que são essas estruturas que vocês estão vendo aqui no local onde ficariam os dentes, né? E essas estruturas, elas funcionam como... Essas estruturas funcionam como uma espécie de vassoura, né? Elas são várias cerdas que tem, né? E tem a função de enclausurar o alimento vivo ali dentro da cavidade oral e não deixar o alimento sair, né? Como é que funciona? A baleia vem, né? Ela encontra o cardume ali. Só uma curiosidade: os misticetos, que são as baleias verdadeiras, as grandes baleias, elas se alimentam de pequenos seres, tá? Ao contrário dos odontocetos, que já são um pouco mais gulosos, e aí já comem os peixes um pouco maiores, né? Então, as barbatanas do misticeto, então, quando elas chegam perto do cardume ali, dos pequenos organismos que estão ali, então ela abre a boca, né? E o fato dela abrir a boca vai entrar muita água dentro da cavidade oral desse bicho. Com a água vai entrar aquela grande quantidade de micro-organismos, né, de crustáceos, pequenos crustáceos, o crio, ou então cardumes de sardinha, né? Numa bocada dessa aí, às vezes esse animal consegue se alimentar, ele consegue abocanhar ali 500 quilos de sardinha, ou 500 quilos de crio, né? Então ela abre a boca, né? A cavidade oral se enche de água, né? E com essa água vão estar ali os micro-organismos, os pequenos organismos, né? E ela vai fechando a boca. Só que quando ela vai fechando a boca, eu não sei se vocês já perceberam nas baleias, né? Que elas, deixa eu ver aqui, tem aqui, ó. Elas têm essa região, né? A região ventral, né? A região ventral da baleia, ela é cheia de pregas, né? A gente chama de pregas ventrais, né? Então, essas pregas, quando esse animal fecha a boca, né? Quando ele fecha a boca ali, essas pregas se expandem, né? E aquela grande quantidade de água fica lá dentro, né? E aos poucos ela vai expulsando essa água, né? Só que, junto com essa água, vai estar o alimento desse animal. E como é que ela faz para que esse alimento não saia, né? Pelas laterais da boca? Então, justamente a função das barbatanas. Elas servem como umas vassouras que ficam, servem como uma rede mesmo de pesca, que fica ali e não deixa, então, o alimento sair. Só a única coisa que sai é a água vai ser expulsa e o alimento fica dentro da cavidade oral. Só uma outra curiosidade aí a diferença entre misticetos e odontocetos, né? Aqui a gente consegue observar ali, né, a orofaringe desse odontoceto, né? Essa aqui é uma falsa orca. Essa é uma Pheresia tenuata. Então, se você observar aqui, ó, aqui é a orofaringe do animal, tá? A orofaringe de um golfinho de 2 metros, ela tem muito mais diâmetro, muito maior, ela é muito mais larga do que a orofaringe de uma baleia jubarte, por exemplo, de 18 metros, tá? Então, é bem fininho ali,
né? Outra diferença, né, e essa é a principal para o nosso assunto aqui, é que as baleias verdadeiras, os misticetos, elas não produzem cliques, elas produzem cantos, né? Elas produzem cantos, gemidos ou chamados. E estes sons são de baixa frequência, né? Ao contrário lá dos odontocetos, né, que possuem dentes, né? E produzem cliques e sons de alta frequência, são os assovios, né? E no que implica isso? No que isso vai influenciar, né, no nosso assunto aqui na ecolocalização? Lembra ali quando eu falei, né, que dentro da água o som se propaga com muito mais qualidade, né, do que no ar, né? E o som se propaga com muito mais qualidade ainda se o som for de alta frequência, né? O som de baixa frequência na água, ele se propaga com uma determinada qualidade, mas o som de alta frequência se propaga com uma altíssima qualidade. Ok? Alguma dúvida em relação à diferença entre esses dois aí? Porque agora a gente vai deixar um pouco os misticetos de lado e vamos falar mais de odontocetos. Por enquanto, não. Ana Luísa só fez uma pergunta, mas eu acho que você vai responder depois. Ela perguntou como é que é a técnica de necrópsia no animal desse. Uau! Uau! Olha, vou dizer a você. Eu tô comendo um gelo aqui, pessoal. Cara, a técnica de necrópsia para um animal de 20 metros. Eu vou mostrar as fotos da necrópsia depois, se vocês quiserem ver. Eu tenho todas as fotos. Para vocês terem noção. Eu tirei o TGI desse animal completo. Eu tirei o TGI desse animal. Foram 300 e estava vazio o trato gastrointestinal. Não tinha alimento. Para o segmento do intestino pesou 360 quilos. Né? Então, eu fiz questão de coletar tudo ali, a gente coletou para fazer análise de dieta. Né? Então, várias bambonas a gente coletou. Vou mostrar as fotos para você. Cara, nesse animal foram 6 dias de necrópsia. Foram 6 dias de necrópsia. E a técnica de necrópsia é machado, motosserra, né? Por exemplo, o patologista, quando faz a necrópsia de um cachorro, de um cão ali, de um gato, né? De um animal, de um cavalo, de um boi, a gente é o patologista ali, é você que vai meter a mão na massa ali e vai fazer. Cara, quando você vai fazer a necrópsia de uma baleia de 10, 15, 20 metros, você, o patologista, você é o responsável da necrópsia, você tem que ter outros veterinários, né, com experiência em necrópsia, né, para poder você coordenar. Porque se você for se concentrar só em você fazer necrópsia, eu vou ali agora tirar o coração do bicho, eu vou avaliar o coração. Você vai passar 6 horas ali só para chegar no coração, né? E aí o animal está se decompondo. Né? Então você vai passar 6 horas para chegar no coração. Aí daqui a pouco você vai procurar a tireoide do bicho. Mais 6 horas para chegar na tireoide do bicho. Então você precisa de pessoas, né? Você precisa de uma equipe. Né? E uma equipe que te veja ali como uma coordenação. Né? E aí você vai delegando funções e você vai coordenando. O responsável pela necrópsia, nesse caso, ele tem que ficar ali permeando todos os grupos ali, né? Eu normalmente divido a necrópsia em três grupos. A necrópsia de um animal grande desse, né? Que são 8 pessoas, 10 pessoas, 12. Então eu divido em 3 equipes, 3 pequenas equipes. Uma equipe cabeça, uma equipe tórax e outra equipe cavidade abdominal e pelve. Né? Então, 3 equipes. Aí, de repente, às vezes você não vai ter veterinário em todas essas equipes. Você vai ter a galera que é de outros cursos, você vai ter um biólogo, você vai ter um oceanógrafo, né? Você vai ter um biólogo marinho, né? Só que essa galera, ela já foi treinada por você ali. Então, eles sabem o que fazer, eles sabem o que cortar e aonde chegar. Né? E é bem difícil mesmo, porque às vezes a camada de gordura do animal desse aí mede 50 centímetros, só para você chegar na camada muscular do bicho. Né? Por exemplo, um naco de pele que você retire pesa ali seus 300 quilos. Né? Então é bem complicado, a técnica é bem complicada, sempre tem que depender de equipe. Andrei, Oi. Tem mais uma perguntinha aqui. Pergunta, vamos lá. Alana? Poderia explicar mais sobre Pode esses mandar. cliques?
Pelos cliques, a gente vai, eu vou inclusive mostrar os cliques, como é que funcionam, e trouxe os exemplos de cliques mais na frente aí, tá? Pode ficar de olho aí que daqui a pouco vai aparecer. Eu vou explicar especificamente como é que funciona e como é que eles são produzidos, onde são produzidos, como são emitidos, como são recebidos, tá? E se tiver um tempinho, eu ainda explico como esses cliques, né, eles são transformados lá no órgão de corte, que é na bula timpânica, no ouvido interno, como eles são transformados em impulsos elétricos e como é que eles vão para o cérebro, né? Que eles vão ser processados lá nos colículos caudais e rostrais do cérebro do odontoceto, né? Mais alguma? Por enquanto, só isso. Tá. Então, como a gente falou ali, né, das prováveis das espécies que promovem a ecolocalização, eu falei logo lá no começo, já deixei claro. Cara, tecnicamente, somente os odontocetos promovem a ecolocalização, dentro dos cetáceos. Só os odontocetos produzem a ecolocalização. No entanto, existem algumas espécies que possuem prováveis habilidades de ecolocalização, tá? Principalmente os mamíferos, na verdade, só os mamíferos, né? As focas, né, elas têm algumas habilidades ali de, não diria ecolocalização de fato, né, mas é que me custa muito dizer algo que a gente não tem certeza, né? Como eu disse, então, lá, os misticetos, eles produzem aqueles gemidos, aqueles cantos e tal. Os misticetos, essas baleias verdadeiras, elas até conseguem, através desses cantos e gemidos, entender o eco quando retorna, e elas conseguem entender mais ou menos como é o leito marinho ali onde elas estão. Se é profundo, se não é, se tem uma montanha submersa, se não tem. Eles até conseguem prever alguma coisa assim, né? Mas não é perfeito. Não é como os odontocetos, que eles criam ali a imagem tridimensional e eles sabem exatamente como é que funciona e sabem até a textura que tem ali no fundo do mar, né? Alguns roedores insetívoros, eles também possuem essas prováveis habilidades de ecolocalização, como os musaranhos, as focas, a gente já falou aqui, né? O ser humano aí, ele também, normalmente a gente diz ali que o fato do ser humano entender de ecolocalização, né, aquela nominação, a racionalidade dele entender de ecolocalização, faz com que ele tente ali ecolocalizar. Então, o ser humano, existem algumas pessoas que conseguem, por exemplo, fazer alguns sons, uns estalos com a boca, e eles conseguem detectar se tem alguma coisa na frente ou não. Bom, a gente vai entrar agora em anatomia, né? Alguém tem alguma dúvida para trás aí que ficou de alguma coisa? Não, né? Que agora a gente vai entrar aqui na anatomia e eu vou pedir para vocês que, se tiverem dúvida aqui na anatomia, podem parar. Diz aí, Jamila. Por enquanto não tem nada, não. Tá tranquilo aqui, pessoal. Que legal. Muita gente foi embora já? Cansado? Não, pior que tá todo mundo aqui. Que bom. É um assunto bem legal. E a gente vai ter aqui vídeo, vai ter uns vídeos bem interessantes aí. Eu espero atender as expectativas de vocês. Então, vamos falar um pouco de anatomia, né? Como eu falei lá, a anatomia de cabeça e pescoço. Bom, só abrir um adendo aqui, ó. Eu falo pescoço, eu chamo pescoço, né? Essa região cervical aqui, o pessoal sempre vem, Andrei, golfinho não tem pescoço. Eu falo, tá bom, velho, mas eu tô dizendo aqui pescoço só a nível de localização, que é pra gente entender, para facilitar o processo, né? Então, a anatomia de cabeça e pescoço dos odontocetos, ela é completamente diferente ali da anatomia de cabeça e pescoço de animais terrestres. Eles são adaptados para a vida na água, eles são adaptados para não estar respirando com frequência, e eles são adaptados para promover a ecolocalização. E nisso, a evolução tratou de modificar, né, toda a parte da cabeça e pescoço desses animais, para que esses animais conseguissem se perpetuar ali no ecossistema, né? Então, começando já pela traqueia, né? Todo mundo conhece as traqueias, os tipos de traqueia, né? Então, quantos tipos de traqueia a gente tem? A gente tem traqueia com o anel inteiro, a gente tem a traqueia com o anel que não é inteiro, que é aquela traqueia mais flácida,
né? Que ela consegue até, ela colaba um pouquinho, né? Então, já começando pela traqueia, nos odontocetos, tá? A traqueia deles, ela é extremamente curta, extremamente curta, né? A cartilagem da traqueia dos odontocetos é bem robusta, né? Robusta e rígida, tá? E os anéis traqueais desses animais, eles são completos. Eles são completos. Alguém consegue imaginar o porquê? Né? Bom, por que que são completos e por que que é robusto e por que que é pequena? Lembrem que, vocês lembram como é que o gás, o ar, ele se comporta em grandes pressões lá embaixo, né? Então ele comprime. Lembra aquele acidente que teve com aquele cara que pagou milhões para descer num submergível a não sei quantos quilômetros de profundidade, né? E chegou num determinado ponto que o submergível ele não aguentou e ele fechou, colabou, né? Por que que aconteceu aquilo? Por conta da pressão externa atuando na estrutura do submergível, né? Que tinha o que dentro? Ar. Né? Então, a gente chama de... quando acontece isso em animais, a gente chama de barotrauma. É quando você tem uma cavidade, você tem uma cavidade que tem ar, né? E que quando essa cavidade ela é exposta a grandes pressões, né? Essa cavidade ela colaba e ela fecha. Ela comprime o ar que está ali dentro e ela fecha. Então, por que que os odontocetos possuem aí uma traqueia já robusta, pequena e com anéis inteiros? Justamente que é para aguentar a pressão da água, né, nas grandes profundidades, tá? Isso se estende para todo local onde você tem espaço oco, né, ar, onde você tem espaço oco. Se vocês observarem aqui, né, a traqueia ela já aparece bem robusta e já em seguida aqui a gente tem a laringe. Observem a laringe. Pessoal, quem não entender a anatomia aqui nesse slide, a gente vai ter pelo menos uns 4 slides aí, repetindo a anatomia, né? Eu tenho os slides também em 3D e tem também vídeo. Quem não entender aqui, a gente vai entendendo aos poucos, mas se tiverem dúvida, vamos perguntando, tá? Então, a laringe desses animais, ela também é modificada, né? É uma laringe bem mais robusta. É uma laringe bem mais robusta. Vocês observem nessa região que ela tem muita musculatura, né? Os músculos da laringe ali. E aqui na região de orofaringe e nasofaringe, a gente observa uma projeção da laringe, tá? Uma projeção da laringe, né? Em direção ao que seria a glote, né? O que seria a glote, ou epiglote. Então, a gente tem a epiglote em cima da laringe, né? E uma projeção da laringe em forma de dedo, não sei, parece um dedo, sei lá, é algo assim, né? Algo assim, ó. Então, é uma projeção. Essa projeção, né, essa estrutura, ela é a laringe. Ela se projeta e ela se insere numa cavidade no que seria o céu da boca, ali o palato, né, do odontoceto, tá? Ela se insere numa cavidade chamada, né, via aérea superior, tá? Bom, vamos recapitular aqui. Então, o animal tem a traqueia, né, uma traqueia robusta, ela tem os anéis completos, né, é uma traqueia forte, ela consegue aguentar pressão. Esse animal ele tem uma laringe robusta também, extremamente muscular, tá? Só que o estranho é que a laringe ela se projeta na orofaringe, né? Ué, e o que que acontece quando o animal ingere o alimento? Se a laringe do animal está se projetando e se inserindo no palato, né? Ué, Andrei, então tu tá me dizendo que o começo do esôfago do animal tem via esquerda e via direita, porque se a laringe se projeta, né, a laringe sai do piso da cavidade oral, ali da orofaringe, e se insere na via aérea superior, logo acima, no palato. Ué, sim. O início do esôfago dos odontocetos, então, ele tem via esquerda e via direita. É como se eu fosse dizer que o animal, por exemplo, quando ele ingere uma sardinha,
né? Ele ingere uma sardinha, a sardinha entra pela cavidade oral e ela pode passar lá pelo lado esquerdo, estão vendo lá, ó? Ou então ela pode passar pelo lado direito aqui, né? Então, ou por um lado, ou pelo outro. Por quê? Porque justamente a laringe, ela se projeta, né, do piso do assoalho da orofaringe e se insere nesse espaço aqui, logo acima, no que seria o palato do animal, que é a via aérea superior, tá? Por que que acontece isso? Vocês estão entendendo? Por que que acontece isso, né? O pessoal está sinalizando que sim aqui. Ah, que legal, que legal. É porque é muito diferente, é muito estranho, velho. Esses bichos são muito Nossa, estranhos. é muito diferente mesmo. Mas é incrível, tô assim, Não, é muito fascinada. show de bola, é muito show de bola. Aí, assim, ó, então, né, a laringe se projeta ali, ela se insere na cavidade, na via aérea superior, né? Por que que acontece isso? Poxa, lembra lá que eu disse, o animal, ele mergulha, ele tem que ser adaptado para o mergulho e para altas profundidades, né? Então, imaginem vocês se a laringe desse odontocito, ela fosse curtinha, muito curtinha, né? E ela ficasse bem por aqui, se ela não se projetasse lá na via aérea superior desse animal, né? E de repente, esse animal ele tivesse caçando a 100 metros de profundidade, e aí ele vai e abre, né, a boca para poder, né, fazer a apreensão do alimento, e de repente uma quantidade de água entra, e de repente uma quantidade de água entra na laringe, né? Então, a evolução foi fantástica nesse quesito, ela fez com que a traqueia do animal, ou a laringe do animal, a epiglote do animal, né, que já é uma tampinha que fica lá, ele fez com que a epiglote, né, e a extremidade da laringe ficasse protegida dentro, praticamente, da cavidade nasal do animal, né? Da cavidade nasal do animal, que é a via aérea superior. Perfeito. A evolução é perfeita. Né? Então vamos continuar aqui. A gente já viu traqueia, a gente já viu laringe, a gente já viu essa curiosidade aí que o esôfago do animal é bifurcado, ele pode, vou engolir pela direita ou vou engolir pela esquerda, ele pode escolher. Então, aqui entrando mais algumas estruturas, os lábios fônicos, né? Quem são os lábios fônicos? Alguém arrisca um palpite do que é o lábio fônico? Uma possível substituição das cordas vocais? Na Alguma coisa assim. mosca, meu camarada. Como é teu nome? É Nicolas. Nicolas. Na mosca, cara. Na mosca. Os lábios fônicos é o que seria análogo ali às cordas vocais do animal, né? Então, quando a gente fala de mamíferos terrestres que vocalizam, então eles têm cordas vocais, né? As cordas vocais, elas são... até a localização é diferente das cordas vocais. As cordas vocais, elas ficam na laringe, né, dos terrestres. No caso dos odontocetos, as cordas vocais dos odontocetos são os lábios fônicos, e esses lábios fônicos, eles ficam na cavidade nasal, né, na via aérea superior, né? Ué, Andrei, então tu tá me dizendo que os golfinhos, eles falam com o nariz, eles têm voz anasalada? Completamente anasalada, eles só falam pelo nariz, né? Eles não falam pela laringe, tá? Valeu aí, Nicolas. Continuando, então, a gente tem via aérea, continua com a via aérea, né? Via aérea superior, né? Que nada mais é do que um tubo. Pessoal, rapidinho aqui, que eu tenho uma cadelinha, eu acho que ela tá comendo alguma coisa aqui que ela achou ali no chão. Rapidinho, rapidinho. O quê? O que você tá comendo? Velho, minha Shih Tzu, ela esconde, velho, os pedacinhos, às vezes, de petisco, ou então um grãozinho de ração, ela esconde nos cantinhos da casa. E aí ela lembra, ela vai lá pegar e acabou de pegar um escondido que tava aqui. Foi mal, velho. Foi mal, galera. Vamos lá. Então, continuando, né? Via aérea superior. Logo depois da via aérea superior, a gente tem duas estruturas. Duas não. A gente está vendo duas estruturas aqui, mas a gente tem mais estruturas. Depende da espécie. Tá, uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu esqueci de falar.
a gente tem muitas espécies de odontocetos, né? Então, essas estruturas que eu estou falando para vocês aqui, elas vão variar tanto no formato, quanto no tamanho, como na quantidade de espécie para espécie. E o que é que vai depender isso? Vai depender da especificidade, né, da espécie para a ecolocalização. Então, tem animais que fazem mais ecolocalização que outros, tá? Tem animais que mergulham muito mais profundo na escuridão completa, então eles precisam do aparato ecolocalizador bem desenvolvido. Então, às vezes, a estrutura que a gente vai estar falando aqui, ela vai ser maior nessa espécie do que numa outra determinada espécie, né? Então, a gente está vendo aqui... desculpa, duas estruturas chamadas sacos aéreos. Sacos aéreos, né? Ué, sacos aéreos. Quem tem sacos aéreos são aves, né? Sim, as aves têm sacos aéreos lá no tórax. Tórax, abdômen, né? Eles têm. Mas não tem a mesma função do que nos odontocetos, né? Os sacos aéreos dos odontocetos a gente vai ver mais na frente. A função deles é extremamente importante e eu já esqueci em algumas palestras de falar a função dos sacos aéreos, então não me deixem esquecer de falar a função dos sacos. Pode até anotar aí, para me perguntar, se eu deixar de falar. Mas é basicamente ali, ela está envolvida com a quantidade de ar que o animal utiliza para a ecolocalização, ok? Então, acho que aqui nesse slide a gente falou todas as estruturas, né? Falou do esôfago, traqueia, laringe, lábios fônicos, via respiratória, o espiráculo é o poro externo, né? É a narina do animal, tá? Deixa eu ver, eu ia falar mais alguma coisa aqui. Tá, algo importante, já tenho em mente. Muita gente me pergunta, né, sobre a questão qual a relação da respiração dos golfinhos com a ecolocalização. Por quê? Porque na ecolocalização ele utiliza ar para vibrar os lábios fônicos, né, e fazer o som e emitir o som. Não é? Ele utiliza o ar, né? E ele também utiliza o ar para respirar e fazer a oxigenação do sangue, para que ocorra a hematose alveolar, né? E aí eu sempre digo, é uma coisa extremamente importante. Cara, o ar que faz a ecolocalização, ele não tem relação nenhuma com o ar que faz a oxigenação. A única coisa que esses dois componentes, ar, têm em comum é a via por onde eles passam. Mas, por exemplo, o odontoceto, ele não utiliza o ar que ele utilizou para respirar, para oxigenar, ele não utiliza para fazer a ecolocalização, tá? O ar que ele vai utilizar para fazer a ecolocalização, ele aspira em um determinado momento, e esse ar ele não vai para o pulmão, ele vai ficar armazenado aqui na laringe, tá? E também umas outras estruturas aqui que a gente vai ver mais ali na frente, tá? Então, a gente vai falar disso também mais na frente. Vamos continuar. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, Manda, uma vamos lá. dúvida sobre a epiglote. No caso dos mamíferos terrestres, ela serve como um desvio do alimento para o esôfago. Exato. Aí, nesse caso, a laringe dele não tem acesso à cavidade nasal, ou à cavidade oral, né? Não. Vou te explicar. Então, Como a é teu nome? epiglote seria a funcional, tipo isso? Qual é o teu nome? É Nicolas. É o Nicolas de novo. Nicolas, cara, eu vou te dizer. Tua pergunta foi extremamente pertinente. Nunca ninguém me perguntou isso. E eu sempre tive isso em mente. É o seguinte, a epiglote do odontoceto, ela tem uma função diferente da epiglote por exemplo, de um mamífero terrestre. A epiglote do odontoceto, a função dela é tampa. Ela vai tampar a entrada da laringe, ela não tem desvio, ela só vai tampar a entrada da laringe para proteger, eles têm vários sistemas de proteção de entrada de água. Primeiro sistema de proteção de entrada de água que os odontocetos têm no sistema respiratório, para que eles não sofram de aspiração de líquido extracorpóreo, né? De afogamento por aspiração de líquido extracorpóreo. Então, esses animais, eles têm vários níveis de proteção. Primeiro nível de proteção é o espiráculo. No espiráculo, você tem um esfíncter muito forte, que fecha, tá? Beleza. Falhou o espiráculo,
eles têm mais um outro sistema de proteção de entrada de ar, de água no sistema aéreo, né? Que são aqui que tem nos lábios fônicos, que são as bursas, e a gente vai ver no próximo slide aí, né? E eles têm um terceiro sistema de proteção de entrada de água no sistema respiratório, que é justamente a epiglote. A epiglote nos odontocetos, ela tem a função de evitar que entre água, evitar não deixar entrar água no sistema respiratório, diferente dos mamíferos terrestres, que ela desvia realmente. Você foi bem assertivo nessa tua afirmação aí, tá? E obrigado. Outra coisa que eu queria falar, Nicolás. A laringe do odontoceto, ela está inserida aqui. Eu falei que ela está inserida aqui. Mas existem ocasiões em que essa laringe ela é deslocada. Como é que eu vou explicar para você? Eu vou explicar com um copo aqui. Bom, vamos supor que via aérea superior, vocês estão me vendo aqui, né? Via aérea superior, né? O teto da cavidade nasal, tá? E a laringe aqui. Então, ela é inserida realmente na via aérea superior. Existem ocasiões em que essa laringe, ela sai toda e ela vai para o lado, ou para o outro, ou para frente, ou para trás, tá? Isso acontece de forma fisiológica durante a alimentação, quando o odontoceto ele é guloso e vai se alimentar de um peixe que não faz parte da dieta dele, né? Que é maior do que ele pode. Então, ele tem o poder de deslocar a laringe de dentro da via aérea superior para poder deglutir o alimento. Foi legal tu perguntar isso também, porque eu publiquei um trabalho, a gente publicou um trabalho sobre deslocamento, sobre asfixia fatal em boto cinza por deslocamento da laringe. Esse animal ele ingeriu um peixe maior do que era para ingerir, ele deslocou a laringe para tentar deglutir, só que o peixe travou no esôfago e ele não conseguiu voltar a laringe para a via aérea superior. Depois eu vou postar para vocês aí o trabalho, eu vou botar o trabalho para vocês darem uma olhada, tá? Então é assim que funciona, ela pode deslocar. E também a gente consegue deslocar ela quando a gente vai entubar o animal, que a gente consegue entubar o animal pela boca, né? Lá na parte de clínica, eu também sou especialista em clínica desses animais, então quando a gente vai entubar um animal desse, existem algumas espécies que a gente consegue entubar ele pela boca, a gente abre a boca, a gente desloca a laringe e a gente coloca o tubo dentro da laringe, o tubo endotraqueal. Ok? Mais alguma dúvida? Acredito que não. Vamos lá, vamos continuar. Então aqui, como eu falei lá, essa região aqui de lábios fônicos, né? Então, a gente tem esse slide aqui. Estes são os lábios fônicos, né? Com um pouco mais de detalhe, né? Então, lábios fônicos. Quem são os lábios fônicos? São os análogos lá às cordas vocais. O que eles são? São membranas, né? São membranas. Então, são essas membranas que estão na via aérea superior, né? E estas membranas, elas estão, né, em contato com outras duas estruturas que eu não falei no slide anterior, mas que a gente vai falar daqui para frente, que são as bursas, né? Poxa, a gente falou de saco aéreo, né, que a ave tem. Agora, o André está falando de bursa, né, mas não é a bursa de Fabricius, tá? Aqui são as bursas anterior e bursa posterior. São... como é que eu vou explicar? São tecidos modificados ali. Ele é um conjunto de tecido fibroso com tecido adiposo e mioepitélio, tá? E qual a função delas? É receber a vibração dos lábios fônicos. Essa é a primeira função dela. Segunda função, né? Quando o animal está em mergulho profundo, que há perigo de entrada de ar, de água na via aérea superior, a bursa anterior, ela se desloca caudalmente, e a bursa posterior, ela se desloca cranialmente, fazendo o fechamento, né, dessa região. Ok?
Vamos para frente. Aqui, ó, só um spoiler aqui, ó. Esse aqui é o melão do animal. Todo mundo já ouviu falar no melão do golfinho, né? Que é aquela testa grande que ele tem, né? Que é o tecido adiposo ali. A gente vai falar bastante dele já já. Bom, continuando com a anatomia, mais ainda da laringe aqui, ó, um corte longitudinal, né, da laringe, né? E aí, como eu falei lá, ó, lembra que eu falei que a laringe é extremamente robusta, tá? Olha a espessura dos anéis traqueais. Lembram que eu falei que a traqueia, ela é curta, ela é bem curta, tá? Aí aqui, ó, se vocês observarem, né, já tem um brônquio, né, ramificando, já quase na laringe, ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo prático e verdadeiro. Um golfinho nariz de garrafa, que é aquele golfinho normal que a gente vê nos filmes e tal, né? É aquele golfinho dócil, aquele que faz um monte de palhaçada e tal. Ele chega ali entre 2 e 3 metros, aquele golfinho, né? Poxa, um animal com 2,5 metros, ele tem 7 centímetros de traqueia, né? Então a traqueia é bem curta. E os brônquios, eles já começam a se ramificar logo após, né, a laringe, tá? Outra peculiaridade da laringe aqui desses animais, ó. Essa aqui eu vou querer que vocês me respondam. Fique esperto aí, que eu vou fazer uma pergunta aqui já já, tá? Outra peculiaridade. Observem a quantidade de tecido de aspecto trabecular, né, ou talvez lobulado, né, que são glândulas, né? Isso aqui são glândulas glândulas de muco, né? Alguém tem ideia por que essa quantidade de glândula de muco justamente na região da laringe aqui desse animal? Então, a função do tecido mucoso ali, dessa grande quantidade de glândula mucosa, é de limpeza, né? Então, a gente tem as células ciliadas, né? Que elas ficam ali funcionando, né? Aquele lençol de cílios, e a gente tem também, né, as células caliciformes ali que produzem o muco. Então, a gente tem muito muco fluindo ali, né? E por que os odontocitos têm que ter tem que ter muita glândula mucosa ali? Porque é um local onde ele está sempre recebendo impureza. Por que impureza? Porque é um animal que respira na água, às vezes ele respira no desespero, às vezes ele respira na fuga, às vezes ele está atrás da presa e ele tem que subir rápido para respirar e descer, né? Então, entra gotículas de água salgada ali, com as gotículas de água salgada entra muita impureza, principalmente cristais ali de areia, né? E aí, essa grande quantidade, né, esse tecido glandular exuberante aqui, ele faz com que uma grande quantidade de muco seja produzida nessa região, né? E aí, para esse muco dar conta da limpeza dessa região, ok? Aqui mais uma imagem para vocês, para a gente entender aqui, né, a laringe inserida aqui, a epiglote ali, ó, a tampinha. Olha aqui a tampinha, ó. Olha lá, Nicolas, né? A tampinha ela tampa mesmo. Então é um tubo, né? É um tubo. Aqui não está nem aparecendo, mas ela tem realmente essa voltinha, a parte de baixo, ó, é como se fosse uma boca. Tem uma voltinha, a parte de baixo, a parte de cima ela se encaixa e ela fecha bem direitinho assim, tá? Aqui vai entrar mais algumas estruturas ainda. Eu vou pegar mais um pouco de água ali, pessoal. Só um momentinho, um minutinho.
Alguma dúvida? Então, vamos continuar. Tranquilo. Tá. Continuando, então, com a anatomia. Daqui a pouco vai vir uns videozinhos bem legais aí para a gente entender. Continuando, então, com a anatomia. Então, aqui nesse slide, o que a gente já viu de estrutura que está aparecendo aqui? A gente já viu, então, a via aérea superior, que está aqui. A via aérea superior. Pessoal, eu quero que vocês também observem, né, o formato do crânio desses animais, tá? O formato do crânio desses animais, que mais na frente a gente vai entender o porquê que ele tem esse formato, por que ele tem essa parede, né, aqui, logo atrás do melão, né? Então, a via aérea superior, a gente já viu, né? Aqui, essas duas estruturas pretinhas, né, que são os lábios fônicos, que a gente também já viu. Observem aqui uma coisa, ó. Lá naquele slide, os sacos aéreos só estavam em cima. Nesse slide, o saco aéreo já tem saco aéreo embaixo, né? Então, possivelmente, seja uma outra espécie que foi utilizada para este modelo aqui, tá? Que mais que tem? O espiráculo, as bursas, né? As bursas que eu falei, que são estruturas fibroadiposas e musculares não, e com mioepitélio, né, responsáveis pela recepção da vibração dos lábios fônicos, né, recepção dos lábios fônicos. Aqui está entrando uma nova estrutura que a gente precisa entender, a gente precisa entender que ela faz parte da ecolocalização, porque ela desempenha um papel extremamente na ecolocalização desses animais, que é a janela acústica. Ué, janela acústica, Andrei, a janela acústica. O que seria uma janela acústica? Né? Numa sala, por exemplo, numa casa, o que seria uma janela acústica? Seria simplesmente um local, um buraco na parede, por onde um som vai entrar. Olha aí, ó, né? Então a gente tem a janela acústica. Onde é a janela acústica dos odontocetos, Andrei? É na mandíbula. Ué, Andrei, tu tá me dizendo que o som, eles escutam pela mandíbula? Sim, eu estou te dizendo que eles escutam pela mandíbula. Os golfinhos escutam pela mandíbula. A gente vai ver mais na frente isso aí, tá? Outra estrutura importante aqui entrando, ó, né? O melão. Eu não falei ainda sobre o melão para vocês. Pessoal, o melão, ele também é um tecido fibroadiposo, né, com na maioria das espécies, mais de 80% da totalidade dele é composta por tecido adiposo, tá? É um tecido adiposo modificado. O pessoal me pergunta bastante, Andrei, quando o animal está ficando muito magro, que é um animal que está com uma doença crônica, né? Ele está com uma doença debilitante, ele está emagrecendo, ele está queimando as reservas de gordura e ali ele está disponibilizando energia. Andrei, ele também utiliza o melão como reserva energética? Não, né? O melão, ele tem outra função. O melão faz parte da ecolocalização, né? O lipídio contido, né, dentro dos adipócitos do melão, ele é um lipídio diferente do lipídio contido dentro dos adipócitos do tecido gorduroso para reserva energética. Ok? O próprio formato das células é diferente. Né? Todo o mecanismo, toda a fisiologia daquele tecido ali, ele é diferente. Então, o melão, ele não sofre. Tanto o melão como a janela acústica, eles não sofrem, né, a redução por conta da disponibilização, da necessidade de disponibilizar energia durante uma doença crônica, tá? E a função do melão, a função básica do melão é emitir o som. Ué, Andrei, o odontoceto, ele emite o som pelo melão? Sim. Beleza? Então, vamos tentar montar na nossa cabeça aqui como é que funciona de fato a ecolocalização, tá? Tá. O animal vibra os lábios fônicos, né? Essa vibração, ela vai ser repassada para as bursas, bursa anterior e bursa posterior. Essa vibração, depois de repassada para as duas bursas, ela é encaminhada para o melão, né? E aí o melão manda para fora do corpo.
tá? Melão vai emitir o som. Eu falei agora há pouco que o som vai ser recebido pela mandíbula, né? Pois é. Então, o som vai ecoar no objeto-alvo e aí ele vai retornar o eco. Quando retorna o eco entra no organismo do animal, ele é recepcionado no organismo do animal pela mandíbula, né? E aí ele entra na janela acústica. E essa janela acústica vai para onde, né? O que eu falei para vocês? Uma janela acústica é um buraco numa casa, numa caixa fechada, por onde entra som, né? E esse som que entrou pela mandíbula e entrou na janela acústica? Pois é. Lembram do ouvido interno do animal? Bula timpânica, né? Complexo tímpano periódico. Então, o som vai entrar pela mandíbula, vai atravessar a janela acústica e vai chegar lá no auditório da bula timpânica, né? Para poder fazer a transformação do som em impulso elétrico e mandar para o cérebro, para que o cérebro faça o processamento e crie, não imagem, mas vídeo, né? Do que está ocorrendo lá fora. Alguma dúvida até aqui? Eu sei que está confuso, mas a gente vai desenrolando. Enquanto o pessoal aqui no chat, não. Se alguém quiser falar, aí, galera... Que bom. Eu espero que não esteja dispersando aí, pessoal. Mas vamos lá. O assunto é um pouquinho longo, né? Mas eu posso continuar aqui tranquilo, né, Jamile? Pode, sim, vou ficar à vontade. Se precisar que acelere, tu já me avisa que eu já vou acelerando. Tá bom. Tá. Então, aqui uma imagem em 3D, né, mostrando essas estruturas que a gente viu. A gente tem, então, ó, janela acústica, né? Janela acústica, melão. A gente tem os espaços, aqui, ó, pronto, espaços aéreos. Via aérea superior. O pessoal também me pergunta, Andrei, via aérea superior, né? A gente tem duas vias aéreas, né, nas cavidades nasais, né? São duas, é dividido. Eles também, bom, depende da espécie. A maioria das espécies, eles têm uma divisão, né, não é completa, né? No começo da via aérea superior, aqui na nasofaringe, só tem uma via, né? Aí, quando chega já na região aqui perto das bursas, ou então perto dos lábios fônicos, elas se dividem. E aí você tem dois conjuntos, um direito e um esquerdo, de bursas e lábios fônicos, tá? E aí, seguindo mais à frente, muitas espécies elas se unem de novo e fazem só uma abertura nasal. Em algumas outras espécies você tem duas aberturas nasais, tá? O que mais que tem aqui para mostrar para vocês? O melão, né? O melão aqui bem grandão, né? O tecido adiposo, então observem aqui. Ele está em amarelo, né? E a janela acústica está em amarelo, né? Bege, né? Então, tecido adiposo. Aqui entra uma outra estrutura, né, que a gente já tinha falado anteriormente, da bursa, do auditório da bula já. Então, o ouvido interno do animal, né? O ouvido interno do animal é o setor final da onde vai chegar lá o som, né? É onde ocorre a mágica, né? Quando eu digo ocorre a mágica, é a mágica da transformação das ondas ultrassônicas em impulso elétrico, né? E esse impulso elétrico ele é emitido lá para o cérebro, né? E aí, quem é esse ouvido interno desses animais? Né? Quem é o ouvido interno? Bom, o ouvido interno do animal a gente chama de complexo tímpano periódico. Não sei se vocês todos já ouviram falar, na verdade, vocês todos já ouviram falar, eu tenho certeza, só que eu não sei se vocês já chegaram a aprofundar os estudos com relação ao ouvido interno, aos ossículos, como é que funciona, a cóclea, né? Órgão de Corte, né? Labirinto. Então, existem várias estruturas no ouvido de todos os animais, tá? Que trabalham em conjunto, né? Nos odontocetos, essas estruturas, elas são muito mais desenvolvidas, né? E a maioria delas fica dentro de um complexo ósseo, né? E quem é esse complexo ósseo? É o complexo tímpano periódico, né? Por que a gente chama de complexo tímpano periódico? Porque a gente tem, basicamente, dois ossos nesse complexo, sem contar os ossículos, tá?
A gente tem dois ossos nesse complexo. O osso timpânico, tá? Que é esse osso na parte mais baixa aqui, né? É esse osso mais comprido, tá? Esse osso, o osso timpânico, pessoal, ele tem a função. Na verdade, o osso timpânico, ele parece uma concha. Ele parece uma concha. Ele tem a parede não tão espessa. Ele é aberto em algumas, por exemplo, na região cranial aqui, ele é aberto, tá? E ele protege uma estrutura importante para a audição, que é o tímpano, membrana timpânica. Além de proteger a membrana timpânica, que está aqui, né, dentro dele, que está em formato, que ele é um formato de concha, né? Ele protege ainda parcialmente os ossículos, os 3 ossículos do ouvido, que estão nessa região entre o osso timpânico e o outro osso que eu não falei ainda para vocês, que é o osso periótico, tá? Pronto. O osso periótico é onde ocorre a mágica. O osso periótico é onde fica a cóclea, é onde fica o labirinto, aonde fica órgão de Corte, é onde fica toda a inervação do ouvido, né? Lembram lá da inervação do ouvido? Nervo vestíbulo coclear, né? Fica nervo vestíbulo coclear e fica o gânglio do nervo vestíbulo coclear. Todas essas estruturas, elas ficam dentro desse osso, que é o osso periótico, né? Olha aqui a localização no golfinho, ó, né? Olha a localização no golfinho, fica ligeiramente atrás do olho, né? Ligeiramente atrás do olho, imediatamente atrás do olho e ligeiramente abaixo da linha do olho, tá? Então, e o osso periótico, né? Como é que funciona? O osso periótico, ele é a estrutura do organismo desses animais mais compacta que existe. Por quê? Né? Inclusive, o odontoceto, quando ele nasce, ele já nasce com o osso periótico do tamanho do osso periótico de um adulto. Ou seja, o osso periótico ele não muda de tamanho, ele já calcifica no ventre, né, da mãe. Por que ocorre isso? Né? Ué, todos os ossos ainda, todos os filhotes, os bebês, os neonatos, eles possuem os ossos ainda cartilaginosos, né? Os odontocetos possuem o osso periótico já calcificado. Por quê? Simples. O odontoceto, quando ele nasce, ele já precisa escutar, ele já precisa ecolocalizar, ele já precisa ter o aparato ecolocalizador pronto para funcionar, sem diferença nenhuma do adulto, né? E o osso periótico faz parte do aparato ecolocalizador, né? Então, esse animal ele já tem que nascer, né, com aquilo tudo pronto ali, com o osso já calcificado, tá? A nível de comparação, só curiosidade, a dureza, né, o grau de compactação do osso periótico, né, ele é comparável a um dente, né, é um dente normal. Ele é muito mais duro do que um dente, tá? Ele é muito mais duro. E é dentro dele que ficam as estruturas que promovem a audição, né? Deixa eu ver aqui se tem um slide que eu vou explicar para vocês direitinho. Tem. Ficou alguma dúvida aqui com relação a esse osso periótico? Eu vou explicar para vocês ainda, mais minuciosamente, a fisiologia ali dentro do osso periótico, mas né, do osso timpânico, alguma coisa, ficou alguma dúvida? Pessoal, não manifestou nenhuma dúvida, não. Eu não estou sozinho, não, né? Não foi todo mundo embora, não, né? Não, tá todo mundo aqui. Vamos lá. Só mostrando para vocês externamente, então, onde fica o complexo timpano-periótico ali, o canal externo, né, dos odontocetos, né? É importante saber que
Normalmente, quando um estagiário chega lá para poder estagiar, ou alguém que ainda não trabalhou com cetáceo, a primeira coisa que o pessoal faz é mandar procurar o meato auditivo. Mandar procurar o meato auditivo. Eu tô rindo aqui porque eu lembrei de uma que eu fiz aí em Patos. Quando eu era residente, aí a gente tinha os estagiários lá, né? E num plantão meu de final de semana, acho que foi um domingo, sei lá, um plantão meu, fiz a necrópsia de um cavalo, e aí tinha um estagiário, o estagiário era novo lá, e aí eu cheguei para ele e falei, cara, eu esqueci de coletar a vesícula biliar do cavalo, bicho. Será que tu consegue achar para mim? E o coitado, ele voltou lá para procurar a vesícula biliar do cavalo, né? E eu esqueci de falar para ele que o cavalo não tinha vesícula biliar, foi uma brincadeira. Então ele ficou lá até de noite procurando a vesícula biliar. E na área de marinhos, o pessoal adora também fazer essa pegadinha, só que os odontocetos, eles não possuem um canal externo auditivo, tá? Eles não possuem um canal externo auditivo. Eles possuem um poro, tá? Que ele tem uma determinada profundidade, tá? E ele é tampado com uma membrana. Então a gente chama de meato auditivo. A gente chama de meato auditivo. E normalmente o pessoal pede lá pro estagiário ir lá procurar o meato auditivo do bicho. Procura o ouvido do bicho, poro. A gente precisa do canal externo. E aí o cara fica lá procurando, mas são as brincadeiras que a gente faz. Para achar, então aí, ó, quem for se deparar com uma situação dessa, né, que alguém pedir para procurar o canal externo do odontoceto, a primeira coisa que tu já vai falar é que, meu amigo, o odontoceto não possui canal externo. Ele é tapado com uma membrana. Segunda coisa, né? Se ele não, então procura o meato auditivo. Você vai falar, meu amigo, o meato auditivo desse animal está imediatamente atrás do olho e exatamente em cima do pseudoopérculo. O que é o pseudoopérculo? É uma linha que todos os odontocetos possuem, sem exceção, né? É uma linha já da época embrionária, né? Então, foi uma dobradura que ele tinha lá, né? E aí isso se perdura em formato de linha. Então, sempre vai... O meato aditivo ele sempre vai estar em cima dessa linha. Então, basta você olhar atrás do olho, né? E em cima do pseudopérculo. Tá? Não confunda o pseudopérculo com as dobraduras aqui de movimento, ok? Só mais um pouquinho aqui, essa anatomia aqui, eu trouxe aqui, ó, essa imagem aqui só para que vocês tenham em mente que varia entre as espécies, né, a anatomia do aparato ecolocalizador, né. Essa é uma Ziphius cavirostris, baleia bicuda de Cuvier, aqui mostrando só o melão dela, né? E o melão, ele é composto por várias camadas de tecido, tá? E tem outras estruturas também muito mais desenvolvidas do que nesses modelos que a gente viu aí. Então, varia muito, como eu falei lá. Tamanho das estruturas, formato, né? E a especificidade, tá? Bom, vamos agora para o que interessa. Vamos ver na prática como é que funciona essa coisa de ecolocalização, tá? Eu vou adiantar aqui, mas no final da apresentação, se vocês quiserem perguntar lá mais um pouco sobre a composição do melão ali. Opa! Espera aí, que eu nem apertei o play. Mano, rapaz, peraí. Bom, eu vou botar um vídeo para a gente assistir agora, tá? Deixa eu tirar só o meu zap aqui. A gente vai assistir um vídeo agora, né? Essa sequência de vídeos que eu vou mostrar para vocês vai juntar todas as peças que a gente viu aí nos outros slides, tá? Para poder a gente entender de fato como é que funciona a ecolocalização, tá? Eu quero que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem.
Quando o vídeo funcionou aqui, saiu o volume aí? Não, né? Não saiu. Não tem volume mesmo, tá tudo em inglês, mas eu vou falando para vocês aqui. Eu vou narrando. Vou passar de novo, tá? E agora eu vou narrando. Vocês observaram aí quanta estrutura apareceu? Então vamos lá. Ó. O que a gente tem já nesse frame aqui, né, de estrutura que apareceu? O cérebro, né, do animal, que faz parte também da ecolocalização, né, é a localização final da informação. A gente vai falar mais lá, um pouquinho mais aí na frente, né? Janela acústica, lembra da janela acústica que eu falei, por onde entra o som? Né? A gordura, olha pessoal, esse aqui ó, é uma nova estrutura que está aparecendo para a gente aqui, tá? Que é um tecido adiposo, e esse tecido adiposo, ele está por dentro do ramo da mandíbula. Esse tecido adiposo, ele está, deixa eu botar minha setinha. Ele está, cadê? Ah, não aparece lá. Bom, essa estrutura esverdeada, né, ela é um tecido adiposo que está por dentro da mandíbula, tá? E é ele que recebe inicialmente, né, o som, né, ecoado, e ele vai levar aqui para a janela acústica, e a janela acústica vai emitir esse som lá para a bula timpânica, para o complexo tímpano-periódico. Ó, observem aqui, ó. Vocês conseguem ver o meu mouse aí? Sim. Ah, pronto. Ó, então, se a gente observar aqui, ó, a gente tem gordura, uma gordura de coloração verde, uma gordura de coloração meio arroxeada, uma gordura mais avermelhada, né, e uma mais lilás, né? Por que eles colocam, né, o que esse modelo quer dizer com isso? Bom, mais uma informação nova. A gente sabe, né, que no mar, né, o mar ele tem vários ruídos transitórios, enfim, de outros animais, né, outros animais ecolocalizando. Aí o que acontece? Cada espécie de odontoceto, né, ela evoluiu de tal forma, e o seu aparato ecolocalizador evoluiu de tal forma que ele consegue filtrar o som, né, e deixar só passar o som para o ouvido interno, só passar o som que ele tem interesse e que é o som da espécie dele, né? E como é que ele faz isso? De que forma que ele faz isso? Então, é com a conformação do tecido fibroadiposo, né? É a quantidade de fibra, de fibrócitos, a quantidade e o tipo de lipídio que tem no tecido adiposo, tá? E o mioepitélio faz isso também. Então, esse conjunto de tecido, né, nessa região, né, funciona como um filtro. O som vem, entra pela mandíbula, né, passa por esse conjunto, né, de essas camadas de tecido, e essas camadas de tecido vão funcionar como um filtro para o animal. Né? E aí só vai passar lá para o ouvido interno do animal o som que realmente interessa para ele. Tá? Da mesma forma acontece no melão. Deixa eu botar para andar mais um pouquinho aqui. Pronto. Da mesma forma acontece no melão. O que acontece? O animal ele produz o som no lábio fônico, o som passa pela bursa, né, anterior e vai para o melão. Quando chega no melão, esse som ele vai ser projetado, né, para ele ecolocalizar. Ocorre que, às vezes, a presa dele, ou o objeto ecolocalizador, está muito afastado. Então, qual seria o correto? Não sei se vocês conhecem aquelas lanternas que você foca ela faz um foco bem longe, ou então ela abre o foco, né? Qual seria a do golfinho? Justamente que o melão dele tivesse essa capacidade. E realmente tem. Quando a presa está longe,
quando o objeto-alvo está longe, o que ele faz? Ele consegue focar e concentrar o som, as ondas ultrassônicas, somente naquele feixe e na direção daquele objeto. Inicialmente, ele faz uma ecolocalização, né, aberta, para detectar mais ou menos aonde está a presa dele, né, e aí depois ele foca, né, na presa dele. Ele foca na presa dele. E como é que ele faz isso? Exatamente como a janela acústica faz para filtrar o som que entra, né? O melão, né? O interior do melão, o miolo do melão, ele tem uma composição ali de quase que 100% somente de adipócitos. E como são esses adipócitos? Não sei se vocês já viram os experimentos ou alguma coisa, o pessoal utilizando uma lâmpada, pega uma lâmpada dessa incandescente das antigas, tira o miolo dela, coloca água, né? Aí fecha ela, veda ela, e ele consegue colocar contra o sol e queimar, esquentar coisas. Por quê? Porque os raios solares entram na lâmpada, a lâmpada é redonda e está cheia de líquido. O raio solar entra na lâmpada, concentra o raio solar somente num feixe e pega naquele local. Então, esses raios solares eles acabam queimando ali. A mesma coisa funciona num adipócito. No adipócito. Só que no adipócito é um pouco diferente. Vai ser o conjunto de adipócitos. Então, vai ser o tecido adiposo. Vamos imaginar que o tecido adiposo seja ali uma lâmpada dessa, né? A incandescente cheia de água, são várias lampadinhas dessa, só que são flexíveis. O adipócito ele é flexível, é como se fosse um balão de uma bexiga de encher água. Você encheu ali e ela fica flexível. E aí o que acontece? Em volta desse tecido adiposo, desse melão, desse miolo do melão, você tem tecido fibroso, e você também tem fibras musculares e mioepitélio, né? E aí, o que o golfinho faz na hora de focar o som na presa? Ele modifica o formato do melão. Ele deixa o melão mais ovalado. Quando ele deixa o melão mais ovalado, o foco do som que sai pelo melão ele vai muito mais concentrado no objeto-alvo. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Vocês entenderam? Entendi, eu entendi, né? Eu acho que o Nicolas também que eu acho sim. Legal. Se tiverem dúvida, me pergunte que a gente dá outros exemplos aqui. Né? Vamos lá. Vamos para o próximo. Bom, então vamos resumir aqui como é que funciona, né? O odontoceto ele através do ar, né? Através do ar, que a gente ainda vai ver o mecanismo de como é que ele empurra o ar aí para dentro da cavidade nasal, tá? O ar ele vai passar, vai vibrar os lábios fônicos, né? Esses lábios fônicos passam a vibração, né? Que são os cliques, na verdade, são os cliques. Passam a vibração para as bursas, tá? E as bursas entregam a vibração para o melão, né? Eu falei lá, prestem atenção no formato do crânio do golfinho, formato do crânio dele, parece uma parede aqui, não é? O que acontece? Essa bursa posterior, né, ela tem a responsabilidade, ela tem a função de receber a vibração desse lábio fônico, né, posterior, né, só que ela não tem ligação direta com o melão. Então, o que ela faz? A vibração dela vai ecoar na parede do crânio, né? E através de um tecido adiposo que tem ao redor, né? Essa vibração vai lá para o melão, né? Já a bursa anterior, a vibração da bursa anterior já é entregue direto no melão, tá? O melão recebe, né? Esse som que ele produziu, né? Que o animal produziu. Quando ele recebe, ele vai modular o som. Ou ele vai expandir, ou ele vai fechar o foco, né? Ou ele vai concentrar no local, ou ele vai botar para cá, ou ele vai botar para lá. Então, o melão, né? Ele tem a função de, além de emitir o som, além de ser o órgão emissor, ele tem a função de modular o som que vai ser emitido, tá? O som vai sair do animal,
vai ecoar no objeto-alvo e vai retornar, né? Vamos lá lembrar, ele retorna pela mandíbula, passa por aquela gordura que eu mostrei lá, verde na mandíbula, e vai entrar na janela acústica. Quando ele entra na janela acústica, o que acontece com o som? Ele vai passar por uma série de filtros, né? Ele vai passar por uma série de filtros, né? Lembrando que som é vibração, né? Então, essa série de filtros vai deixar ele redondinho e limpo, sem interferências para o ouvido do bicho, né? André, tu poderia repetir Oi. só o nome daquela estrutura que você mencionou, só que eu esqueci, é o pseudo alguma coisa. É o que fica pra gente localizar, Pseudopérculo. Pseudopérculo. que é a linhazinha, né? Isso, pseudopérculo. É que, na verdade, o que é um opérculo, né, na linguagem de animais marinhos? É uma guelra. É uma guelra. Então, a gente chama Sim, de sim. falsa guelra, pseudopérculo. Certo, perfeito, valeu. Se vocês observarem, pode botar lá no Google lá e olhar várias fotos de vários golfinhos, todos eles vão ter um pseudopérculo ali, uma linhazinha. E o meato vai estar sempre em cima. Eu tô voltando, desculpa. Bom, como eu falei lá, a gente vai... Ai, caramba, vocês não vão escutar os cliques. Eu vou abrir o meu microfone. Peraí. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Eu tirei o fone de ouvido, porque aí eu acho que vocês vão escutar o som do meu computador produzindo os cliques ali para que vocês entendam. Aqui, pessoal, é um exemplo dos cliques, né? Não, aqui a gente vai ver a geração do som. Exemplos dos cliques estão aqui. Ó. Tá aqui, deixa eu passar aqui. Ó. Pronto. Conseguiram escutar? Sim. Então, esses são os cliques, são sons de alta frequência, né? São esses sons que os odontocetos produzem, né? Vocês veem que, vocês observem que eles têm também uma frequência de vezes que ele emite, né, durante um determinado tempo. Isso vai influenciar também na qualidade da imagem que eles estão formando ali. Deixa eu botar de volta aqui, que aqui o som não fica muito bom. Agora, né, a gente vai ver como é que é a geração do som, né? Um vídeo mostrando como é a geração do som. Então, a gente já viu todas as estruturas lá nos slides anteriores, né? Quem faz a geração do som, né? É o lábio fônico, né? Monkey-lips. São os lábios fônicos que fazem a geração do som. E aí ele vai ser passado para as bursas, a bursa para o melão e assim por diante. Então, vamos ver num vídeo aqui para a gente fixar direitinho. Eu vou explicar tudinho para vocês isso aí. Vamos só assistam e aí eu vou passar de novo narrando. O som não saiu aí. Vou botar o som para sair aqui. Tá em inglês, pessoal, mas eu vou narrando para vocês, tá? Tudo certo. Então, nesse vídeo,
Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês exatamente, né, como é que é produzido o som. Como é que é produzido o som, né? O movimento, como é que funciona. Mas, além disso, eu quero mostrar para vocês, né, mais algumas estruturas. Observem que o pulmão dos odontocetos ele é muito grande. Por que ele é muito grande, André? Para carregar ar quando ele vai mergulhar? Não. Os golfinhos, os cetáceos, eles não armazenam ar durante o mergulho. Tá? É algo que o pessoal sempre me pergunta, e assim, ó, eu vou dizer, a grande maioria das pessoas já chega com essa ideia de que os golfinhos eles armazenam ar nos pulmões para passar muito tempo lá mergulhando lá embaixo. Isso não é verdade, é completamente ao contrário, né? Então, o que que acontece? O odontoceto, ele faz a hiperoxigenação do sangue e ele também faz a hiperoxigenação dos músculos, né? Quem é que armazena oxigênio no sangue e quem armazena oxigênio nos músculos? Vamos lá. Ninguém para arriscar? No sangue, eu acredito que é a hemácia que carrega, não? A hemácia, e qual é a molécula de quê dentro da hemácia que carrega? Vamos lá. Hemoglobina. Hemoglobina, perfeito, né? Hemoglobina. No músculo, É a mioglobina? Eu não tô lembrada direito. mioglobina. No músculo, a mioglobina. Perfeito. Então, o que que acontece? Se vocês observarem, se um dia vocês forem fazer necrópsia de odontoceto ou de qualquer cetáceo, vocês vão observar que o sangue desses animais ele é quase que preto e a musculatura é quase que preta também. Por quê? Porque esses animais precisam de muita mioglobina e hemoglobina. E é a mioglobina e a hemoglobina que, que promovem, que dão essa cor vinho, né? Essa cor vermelho escuro a esses animais. Então, o que que acontece? Desculpa. O indivíduo ele sobe para respirar e aí ele faz várias respirações seguidas. Quando a gente vê aqueles vídeos do golfinho só para respirar, ele não subiu para respirar para descer. Ele vai fazer umas 15, 20 subidas daquela. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está hiperoxigenando o sangue e hiperoxigenando a musculatura, né? E quando ele vai mergulhar de fato para fazer ecolocalização, para caçar, né? Ou para qualquer outra atividade em profundidade, o que, que ele faz? Ele expulsa o ar do pulmão. Por que, que ele faz isso? Para que não para que não haja um espaço oco dentro dele, uma cavidade com ar, né? Para que ele não sofra de barotrauma, para que ele não sofra, né? O que aquele submersível, não sei como é que diz, sofreu lá com aquele acidente daquele rapaz que pagou milhões lá, né? Para descer. Então ele elimina o ar e desce. Ah, André, e ele vai se afogar, não vai ter oxigênio? Vai. O animal ele fez muita oxigenação. A quantidade de mioglobina e hemoglobina que esse bicho tem é absurda. É absurda. Então ele consegue passar muito tempo lá sem respirar, né? Ah, André, e o ar da ecolocalização? Como é que ele faz? Ah, agora a gente vai ver. Viu? Alguém ficou com alguma dúvida? A gente vai ver como é que ele faz, armazena o ar. Observe essa imagem, né? Então aqui a gente consegue dividir a via aérea, a via respiratória do animal em duas partes. Aqui é onde eu estou com a setinha, né? Aqui é onde eu estou com a setinha para trás é respiratório somente, né? E aqui da setinha para frente, né? Para cima aqui é respiratório e ecolocalizador, né? Eu estou falando aí da função do ar que vai estar aí, né? Então, aonde é que o animal armazena o ar da ecolocalização? Que ele vai usar para emitir clique. Aonde é que ele armazena o ar que ele utiliza para se comunicar? Na orofaringe, na nasofaringe, ó. Estão vendo essa estrutura com rosa claro? É aqui que ele armazena, né, o ar. É aqui, só aqui que ele armazena o ar, né? Não tem outro local que ele armazena o ar? Tem.
Tem, né? Aí você me pergunta, poxa, então ele só tem a chance de fazer uma rodada de ecolocalização? Ou seja, o ar está aqui. Aí ele empurra o ar vibra aqui os lábios fônicos, o ar sai, e aí ele já fez. Se ele tiver 1.000 metros de profundidade e ele precisar fazer meia hora de ecolocalização, da onde é que ele vai tirar o ar se esse espaço aqui não comporta tanto ar? Alguém tem alguma ideia? Dos sacos aéreos. Oi? Os sacos aéreos. Perfeito, sacos aéreos, reciclagem do ar. A gente vai ver mais na frente outro vídeo falando sobre reciclagem do ar. Boa. Então vamos lá, ó. Né? Aqui a gente ainda está na geração do som, né? Então, ó, lá, a epiglote aqui, ó, né? Lembra que eu falei, ó, bifurcado aqui. Olha lá, ó. Né? Passando e tá vibrando os lábios fônicos, o ar passando, ó. Aqui a bursa que separou um pouquinho. Entenderam aí? Alguma dúvida ficou nesse vídeo? Posso continuar então, né? Sim, sim. Ah, tô passando. Poxa, tá passando não. Deixa eu passar aqui. Desculpa, pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui. Aí. Tá. Então a gente entendeu ali, ó. A gente viu os cliques, a gente entendeu ali como é gerado, né, o som. E aí agora a gente vai entender como é que funciona essa dinâmica, né, do animal gerar o som, né, e reciclar o ar para gerar um novo som, para ficar ali a vida toda. Ele consegue ficar muito tempo ecolocalizando com a mesma quantidade de ar. Essa eu vou botar o fone, pessoal. Não precisa falar tão alto. Só um momento. Cookie. Bora. Bora pra lá. Bora. Para lá. O que tá fazendo? O que você tava comendo? Meu Deus do céu. Foi mal, pessoal. A Cookie estava comendo uma caixa de papelão. Vamos lá, reciclagem do ar. Então, observem, né, que os lábios fônicos aqui, né, como eu falei lá, eles são membranas, né, eles estão vibrando, né? Então, observem, o animal, ele começou a emitir os cliques ali, a gente viu ali os lábios fônicos vibrando, tá? Então, ele estava ecolocalizando e o ar estava passando, né, em direção aos sacos aéreos. E agora observem, né, lá os sacos aéreos, né? Eles vão se inflando, né? Então, eles ficam cheios. Observem que o odontoceto, né, o indivíduo ali, ele possivelmente estava em uma grande profundidade e ele não liberou o ar pelo espiráculo, né? Ele reservou o ar ali nos sacos aéreos, né? E aí ele consegue retornar aquele ar lá para a nasofaringe. Agora, observem outra coisa que eu falei lá no início, né, que a laringe desses animais, ela é muito musculosa, né, e que tem um motivo ali para isso, tá? Tem um motivo para isso.
Então, como é que funciona? Esse ar que estava lá nos sacos aéreos, né, que ele vai ser reciclado, né, ele acaba sendo sugado de volta, né? E quem é que faz essa sucção, né? É a musculatura da laringe. Então, ela se projeta caudalmente, né? E ela suga o ar lá dos sacos aéreos. Faz uma pressão negativa aqui na região de orofaringe, né? Então, ela faz a pressão negativa na região de orofaringe, nasofaringe, e ela obriga o ar que está nos sacos aéreos a retornar. Vamos ver aqui, ó, a animação. Ó, epiglote. Olha lá, ó, movimento caudal da laringe. E aí vai empurrar novamente. Né? Quando empurra, o ar vai novamente em direção à via aérea superior, né? E começa a vibrar lá os lábios fônicos. Eu queria mostrar para vocês outro detalhe. Então, eu quero que vocês observem que o ar utilizado para a ecolocalização, ele não tem nada a ver com o ar utilizado para a respiração, tá? Não existe nenhuma relação, Inclusive, vocês vão ver aí no final do vídeo, né, que a laringe, a epiglote do animal continua fechada durante a ecolocalização. Ó, observe que a epiglote do animal, ela continua fechada. Então, é como se os odontocetos, eles produzissem um som somente com a boca, né? Ficou claro para vocês? Sim, sim, tá tudo certo. Que bom que tá tudo certo. Vamos lá. Então, bom, esse aqui a gente já viu, né? Vamos ver mais um vídeo aqui. Deixa eu não lembro qual é esse aqui. Então, né, o ar passando. Olha lá. Produziu o som no lábio fônico, passou para a bursa, e da bursa passou para o melão. O melão, ele vai emitir para o ambiente externo. Atinge o objeto-alvo e retorna. Retorna pela mandíbula, né? E aí vai em direção ao ouvido interno do animal. Pessoal, eu vou dar uma corridinha, porque realmente esse assunto ele é grande, tá? E talvez a gente não consiga terminar. Bom, aqui a gente já viu aqui só um vídeo mostrando as cachalotes para vocês, que é diferente, né? Ela é um pouco diferente, né? Mas só um vídeo mostrando uma cachalote, a animação de uma cachalote caçando. Vocês têm que escutar o barulho também dela. Então, só para vocês observarem que a anatomia da cachalote ela é diferente, tá? E a cachalote, como eu falei, ela é um odontoceto, ela é um golfinho, ela não é um misticeto, tá? Por mais que ela seja grande, ela não é uma baleia verdadeira, ela é um golfinho.
E aí, esse vídeo ilustra que ela consegue caçar, né, em escuridão total. A ecolocalização para algumas espécies, para todas as espécies, ela independe, né, ali da luz. Ela independe da luz. No entanto, quando o animal está caçando em escuridão completa, ele precisa de que o seu aparato ecolocalizador ele seja extremamente eficiente. Ou seja, seja específico, né? Bom, eu vou falar rapidamente por cima aqui sobre os distúrbios, tá? E aí a gente já abre aqui para as perguntas e libera vocês, que vocês já estão há quanto tempo aí nessa luta? Então, com relação aos distúrbios auditivos em odontocetos, né? A gente classifica ali os distúrbios quanto à origem, né? Então, a gente tem os distúrbios de origem antrópica, né? Prospecção sísmica, sonares e os ruídos crônicos e transitórios por motores de embarcação, tá? E os distúrbios de origem não antrópica, que são as fraturas, né? Por ação intra e interespecífica e distúrbios parasitários, né? Então, ilustrando aqui os distúrbios de origem antrópico, a gente tem os sonares, né? Esses sonares, eles acabam causando microlesões, né? A nível de ultraestrutura, lá no ouvido interno desses animais, lá nos mecanorreceptores, né? Então, esses estímulos sonoros, essas ondas ultrassônicas produzidos por sonares de grandes submarinos, sonar de embarcações, ou pela prospecção sísmica, eles acabam causando lesões, microlesões no tecido de mecanorreceptores, né, que está contido ali dentro do órgão de corte no ouvido interno desses animais, né? E esses danos, eles são danos irreversíveis, né? Então, ou seja, o animal ele fica cego, ele não consegue enxergar mais. Por quê? Porque esses animais utilizam a ecolocalização para se orientar, né? Além disso, eles não conseguem se alimentar quando eles têm alguma lesão a nível de ouvido interno. Então, aqui ilustrando só aquele navio que eu falei, o navio sonda, né? O navio sísmica, né? Com os canhões de ar, né? E os hidrofones atrás presos. Aqui é um vídeo mostrando como é que funciona esse navio, como é que funciona o dano nesses animais, né? Vou passar rapidinho. Vou passar rapidinho aqui. Então, como eu falei, ó, o navio ele tem os canhões de ar presos atrás dele. Esse canhão de ar, ele produz o som, né? O som ele viaja pela água, vai penetrando lá no leito marinho, né? E ele retorna em forma de eco, né? Só que nesse meio tempo aí, nesse caminho, ele acaba pegando muitas criaturas, e entre elas os odontocetos e os misticetos. E isso causa um dano, né, a nível de ultraestrutura no ouvido desses animais. A gente tem os danos teciduais também, né, que ocorrem nesse caso. Então, quando a gente raramente você vai encontrar um animal ali com dano tecidual causado por prospecção sísmica ou por sonar. Normalmente a gente encontra a nível de ultraestrutura, e aí a gente vai precisar de uma microscopia por varredura, né, ou uma histopatologia muito mais técnica para fazer, e aí a gente consegue ver.
Danos teciduais é muito difícil a gente encontrar, mas às vezes a gente encontra uma hemorragia, né, uma hemorragia na região de janela acústica, ou então pequenas fraturas a gente encontra aqui no complexo tímpano-periódico. As parasitoses, então a gente tem duas espécies, na verdade, 2 gêneros de parasita que podem acometer essa região de ouvido interno desses animais, que são os nasitremas, né? Nasitrema attenuata, desculpa, Nasitrema attenuata e o Nasitrema globicéfali, e a gente tem o Stenurus também, o Stenurus globicéfali, que também acomete aí essa região de ouvido interno desses animais. Tá acabando, pessoal, últimos slides, só umas fotos de lesões. Então, aqui, alguns casos que a gente já pegou, eu já trabalho com ouvido interno e estopato, eu faço estopato já há algum tempo, trabalho com isso, já há uns 12 anos trabalho com cetáceos, então já vi muita coisa e aqui eu trouxe algumas coisas para vocês, né?